Este é o som dos glaciares a colapsarem no oceano, que nos acompanham todos os anos nas nossas campanhas de amostragem que têm início nos fiordes de Svalbard. Que estão agora a ver aqui no mapa. Durante estas campanhas, que têm como objetivo estudar o impacto das alterações climáticas nas espécies mais pequenas do Oceano Ártico, nós estamos a assistir ao vivo às alterações dramáticas do nosso planeta. Este glaciar, por exemplo, fica em Kongfjorden, onde nós iniciamos todos os anos a nossa campanha, tem diminuído a volta de 500 metros por ano. Portanto, é impressionante pensar que, desde que eu comecei as minhas campanhas no Ártico, em 2016, este glaciar já encolheu 2 km. E toda esta área, que agora é oceano, há relativamente pouco tempo estava ocupada por este glaciar. Situação que foi testemunhada pelos meus colegas que participam em campanhas ao Ártico desde 2006. E o que se assiste neste glaciar em particular é verdade para milhares de outros glaciares e grandes plataformas de gelo, como, por exemplo, a plataforma de gelo da Groenlândia, que estão agora a ver aqui uma imagem de satélite, colhida por um satélite da NASA, que está a perder massa gelada desde há 20 anos, como nós podemos ver nestas manchas azuis que representam água em estado líquido. E uma das consequências mais visíveis destas alterações são a alteração ou o impacto no nível médio da água, que tem vindo a aumentar 3,6 milímetros por ano nas últimas décadas. Este valor parece insignificante, mas está previsto que o nível médio do mar poderá aumentar até ao final do nosso século entre 30 centímetros, se parássemos agora com as emissões de carbono, que é uma situação altamente improvável, até 2,5 metros, se nada for feito relativamente ao impacto das atividades humanas. Isto significa que em 2100, 190 milhões de pessoas vão ter que se deslocar dos locais onde sempre viveram. Para além destas plataformas de gelo que estão sustentadas no território terrestre, não é? Como a plataforma de gelo da Groenlândia, a plataforma de gelo do Oceano Ártico também tem vindo a desaparecer. Imagens de satélite mostram que esta plataforma tem vindo a diminuir e foi registado em setembro de 2019, portanto há 3 meses, o segundo mínimo alguma vez registado para a extensão do gelo no Ártico. O primeiro foi em 2012 e o segundo foi agora há 3 meses. A diminuição de gelo no Ártico não vai criar alterações no nível médio do mar, porque este gelo já se encontra a flutuar no oceano. Mas vai aumentar as taxas de absorção de calor por parte do oceano, que de alguma forma vai alterar a sua circulação com alterações no clima. E deste oceano gelado também dependem inúmeras espécies, como é o caso dos ursos polares, que todos conhecemos, que é uma das espécies que está mais vulnerável a estas mudanças. E, tal como os ursos e estas espécies, de alguma forma, vão ter que encontrar outros ambientes para os quais não estão tão adaptados. Tais como os ambientes terrestres, como podemos ver aqui esta fêmea com a sua cria escondidas atrás de umas rochas, enquanto que a estamos a observar.
e que se alimentam de uma carcaça de baleia que veio parar à costa. E, na verdade, estes registros de ursos polares detidos nas zonas terrestres são cada vez mais comuns no Ártico, com a diminuição da plataforma de gelo e com diminuição das taxas de sobrevivência destes animais já documentadas. Mas nós sabemos que todas estas observações nos dão a informação de que o nosso planeta está em mudança. E a causa destas mudanças é atribuída ao aumento dos gases de efeito de estufa que têm vindo a ser emitidos de uma forma descontrolada. Este gás de efeito de estufa, o dióxido de carbono, circula no nosso planeta, na atmosfera, como nós estamos a ver aqui neste modelo da NASA, e metade do dióxido de carbono que é emitido é absorvido por todas as plantas terrestres do nosso planeta e todas as algas que habitam os nossos oceanos. Por isso é que neste modelo, quando chegamos aos meses da primavera e do verão, que é a altura que as comunidades, as plantas e as algas estão mais ativas, a concentração de dióxido de carbono vai diminuindo na atmosfera. Mas a outra metade que não é absorvida pelos nossos ecossistemas vai-se acumulando. E as tendências é que esta acumulação tem vindo a aumentar desde que há registros até ao ano atual de 2019, sem qualquer indícios de redução das suas emissões. E como o dióxido de carbono aprisiona o calor na superfície terrestre, nós temos vindo a observar um aumento da temperatura global, que está aqui representada por estes pontos. Cada ponto destes é um registro da temperatura média global no planeta inteiro. E, na verdade, em 2019, 17 e 16, foram registados os maiores aumentos de temperatura relativamente aos períodos de referência. Em 2019, o nosso planeta aumentou em temperatura 1,3 graus e prevê-se que em 2050 cheguemos aos 2 graus. E quando fazemos a compilação e juntamos todas as atividades humanas que têm influência na alteração da temperatura, nós verificamos que estão intimamente relacionadas com os registros de aumento de temperatura que temos vindo a registar ao longo dos anos, principalmente no aumento acelerado do período no aumento acelerado que se iniciou em 1950, início do período moderno. E esta linha aqui azul, que está aqui em baixo, basicamente quantifica todos os fenómenos naturais que têm influência na alteração da temperatura, como sejam os vulcões ou a alteração da atividade solar. E como podemos ver, todos estes fenómenos naturais não estão relacionados com o aumento da temperatura. E, portanto, o aumento global da temperatura está claro que está associado às nossas atividades humanas. Mas o nosso planeta não está a aquecer de forma igual em todas as regiões. A região do Ártico é a região onde as temperaturas estão a aumentar a uma maior velocidade. Por isso é que nós temos aqui esta mancha vermelha no Polo Norte. No Ártico foram registados já aumentos de temperatura entre os 2 e 3 graus. Mas podemos questionar de que forma é que os ecossistemas respondem a este aumento de 1 ou 2 graus de temperatura. Vejamos, se olharmos para cada um de nós, que também somos um ecossistema, é fácil de perceber que para que o nosso organismo funcione em equilíbrio, ele precisa de uma temperatura estável. E se essa temperatura aumentar 1 ou 2 graus, o nosso organismo fica em desequilíbrio, sentimos febre. No meu caso, basta 1 grau para eu sentir que já não estou funcional.
E isto acontece porque nós evoluímos ao longo de milhares de anos para funcionar a uma temperatura constante. E, tal como o nosso ecossistema, de uma forma semelhante, as microalgas que habitam a plataforma de gelo do Oceano Ártico, que formam estes tapetes que nós podemos visualizar nesta imagem, que foi recolhida pelo meu colega mergulhador Peter Leopold durante uma campanha ao Ártico, adaptaram-se a viver a temperaturas do próprio ambiente, que neste caso são abaixo de zero. E estas microalgas têm a capacidade de produzir substâncias que não congelam a temperaturas negativas. Estas substâncias dão-lhes uma grande teor de ômega 3 e estas microalgas, quando são observadas ao microscópio, têm múltiplas formas devido à sua grande diversidade. E como são tão nutritivas, são a base da alimentação de outros organismos, como estes pequenos crustáceos, que também vivem debaixo do gelo. Estes crustáceos, juntamente com as microalgas que habitam debaixo da plataforma do Oceano Ártico, vão alimentar os peixes, como por exemplo este bacalhau do Ártico, que é muito mais pequeno do que o bacalhau a que estamos habituados, mas tem uma função essencial na cadeia alimentar do Oceano Ártico, porque é a fonte de alimento de muitas aves, de peixes maiores que sustentam as pescas e também de focas como estas que nós observamos na nossa campanha de 2017, que por outro lado vai sustentar e alimentar os grandes predadores do Ártico, os ursos polares. Então, estas pequenas e microscópicas algas que se adaptaram a viver a temperaturas abaixo de zero são a base da alimentação e a base da grande diversidade do Oceano Ártico. E são responsáveis também para a explosão de vida nestes oceanos, pela explosão de vida nestes oceanos, que movimentam também os maiores mamíferos marinhos, as baleias azuis e as baleias fin, que depois de percorrerem milhares de quilómetros durante as suas migrações, aproximam-se destes locais onde têm grande abundância de alimento. E durante as nossas amostragens, nós começamos a observar as baleias azuis e as baleias fin, exatamente nas estações de amostragem onde estamos perto da plataforma de gelo onde o alimento abunda. Mas, na verdade, os nossos ecossistemas são tão complexos e são tão dinâmicos que ainda não se sabe o impacto, as consequências do impacto da transição de um Ártico gelado, como atualmente o conhecemos, para um oceano igual aos outros. Que os modelos mais recentes e também mais conservadores apontam que é um cenário que se tornará realidade nos próximos verões de 2040 e 2050. No entanto, acredito que os dados reais das nossas campanhas de amostragem e de investigadores de todo o mundo que trabalham em diferentes áreas do conhecimento das ciências naturais são suficientes para percebermos que vivemos num equilíbrio frágil de um ecossistema que está em mudança acelerada. Obrigada.